Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. É importante nós sentirmos a presença de Deus. Versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Criat-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criat-Jearim, e tantos dias que se passaram que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-lo só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecámos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. E ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. E o título desta mensagem que Deus colocou no meu coração é: Estar nos limites de Deus. Não sei se alguns irmãos aqui, porventura, ou quase todos, já estiveram no limite. Vejamos a história de Israel. Israel, quando estava junto ao Mar Vermelho, eles tinham um limite. Atrás deles tinham o exército de Faraó. Na esquerda e na direita tinham as montanhas. Eles estavam rodeados, tinham um limite, tinham o Mar Vermelho na sua frente. E na verdade, estar no limite é difícil. Parece que nós não ouvimos Deus. Parece que Deus se ausentou, Deus fez silêncio. Porquê Deus permite nós estarmos nos limites? É porque quando nós estamos nos limites, nós nos agarramos mais a Deus. Amém? Nós oramos mais a Deus. Nós queremos nos consagrar mais a Deus. Nós nos queremos separar mais para Deus. É por isso que Deus, às vezes, nos põe no limite. Encontramos nesta passagem que a arca de Deus foi para um certo lugar. E diz que esteve ali 20 anos. E nós sabemos que o povo de Israel dava importância à arca de Deus, porque ela representava a presença de Deus. O povo de Israel sabia que não podiam
se separar da presença de Deus. Mas esta arca, a arca da aliança, a arca que Deus mandou que Moisés construísse, teve 20 anos afastada da presença do povo de Israel. E diz aqui que o povo de Israel, o que não deveria ter feito, começou a fazer. Porque não tinham a presença de Deus, começaram a adorar outros deuses estranhos. E aqui está o perigo. Quando alguém está nos limites, procurar outra fonte. Deus já não me ouve. E procuram os profetas. E procuram determinadas fontes para que Deus possa falar a eles. O que aconteceu com o povo de Israel, que eles começaram a adorar, começaram a ter imagens de Baal e de Astarote, que eram deuses dos cananeus. Começaram-lhes a prestar culto. Então Deus pôs-os no limite. E Deus necessita, amém? Deus quer que nós possamos ter Ele como presença, como número 1 na nossa vida. O que aconteceu é que Israel já não estava mais a adorar a Deus. Eles lamentavam, não sentiam a presença de Deus, não tinham a presença de Deus com eles. Eles se lamentavam. Samuel se levantou, amém? Deus levanta sempre um homem, Deus levanta sempre uma mulher, quando você estiver nos limites, para levantá-lo, amém? Não perca a esperança. Samuel disse, olha, tirai de entre vós os deuses estranhos. Eu imagino, cada família israelita tinha lá uma imagem. Astarote era a deusa feminina da fertilidade. Baal era como se fosse o esposo. Era o Deus da fertilidade da terra. Então o povo de Israel se agarrou a estas coisas. E Samuel disse, olha, tirai de entre vós os deuses estranhos, para que Deus os possa abençoar. Amém? Samuel se dispôs, se predispôs a interceder por eles. Amém? E é aqui quando Deus começa a operar, é quando nós nos derramamos para Ele. Diz aqui que eles derramaram água naquele dia. O simples facto de derramar água sobre a terra, para o povo de Israel, para os israelitas, significa sinal de arrependimento, sinal de consagração, sinal de separação, de se entregarem mais a Deus. E esta é a atitude, amém? É a atitude que nós devemos ter. Nos separar mais para Ele, nos entregarmos mais a Ele. Porquê? Porque Deus quer estar em primeiro lugar, amém? Ponto número 1. Deus quer estar em primeiro lugar. Deus não quer ser o segundo. Deus não reparte, Deus não reparte a sua glória, a sua honra, a sua majestade com deuses estranhos feitos por mãos de homens. Vejamos como era importante a presença de Deus para o povo de Israel. Durante a sua caminhada no deserto, Deus um dia ficou furioso, ficou zangado e disse a Moisés, olha, eu não vou caminhar mais com vocês, vou enviar o meu anjo e ele vai com vocês. Moisés se indignou. Moisés disse, se eu acho graça aos teus olhos, vem conosco, porque eu não saio daqui se tu não fores conosco. Então é importante que Deus seja o número 1 na nossa vida, amém? Moisés disse, eu não vou sair deste deserto, vou ficar aqui com o teu povo, se tu não fores conosco. É preciso haver, nós temos ousadia, amém? Mas para isso nós temos de ter consagração. Porque nós podemos orar muito, podemos falar muito, podemos até quase brigar com Deus, mas se nós não tivermos as nossas vidas consagradas, Deus vai tapar o seu ouvido. Amém? Porque Deus só ouve a quem? A quem tem um coração grato, a quem tem um coração consagrado a Ele. E Samuel se predispôs. Eles disseram, olha, nós pecamos contra o Senhor.
Eles reconheceram que aquilo que estavam a fazer era errado. E muitas vezes nós estamos no limite, porque às vezes nós não ouvimos Deus. Amém? Ouvimos muitas vozes. Às vezes nós queremos ouvir aquilo que o nosso ego quer ouvir. Mas nós temos que ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Amém? É muito diferente. É muito diferente. Nós discutamos, olha, em tal igreja está um profeta. Não é? E aquela igreja naquele dia enche, fica em peso para ouvir o profeta, para ouvir o homem de Deus. Porquê? Porque vão lá na ansiedade, no desejo de ouvir aquilo que eles esperam ouvir. Que eles esperam que o profeta tenha uma palavra para ele. Mas às vezes é para o ego, para a satisfação própria. E nós não podemos andar por satisfação própria. Se nós queremos ouvir um profeta, se nós queremos ouvir a palavra, nós temos que ouvir para crescer. Amém? Não pode ser para o nosso egocentrismo, para nós mesmos, mas tem que ser para dar glória a Deus. E Samuel começa a exortar este povo que estava à sua responsabilidade. Ponto número 2. Deus ouve o clamor, amém? Samuel, ele se predispôs a interceder pelo seu povo. Diz que os filisteus, quando notaram, quando souberam que o povo estava congregado, tentaram fazer uma emboscada. Porquê? Porque os filisteus eles tinham tomado posse de algumas cidades que por conquista eles tomaram do povo de Israel. E parece que o povo de Israel estava a perder. Então quando o povo de Israel souberam que os filisteus vinham ao encontro deles para conquistar mais um espaço de terra, eles ficaram temorosos, ficaram com medo. E eles disseram a Samuel, olha, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Eles sabiam que Deus tinha a solução, amém? Na verdade, nestes dias, os inimigos de Israel eram físicos, visíveis, amém? Mas hoje, nós não vemos com os nossos olhos, mas existe um batalhão, existe um exército, que a qualquer momento, se nós abrirmos uma brecha, eles vão nos tentar derrotar. Pelo que Paulo disse, que as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Porquê? Porque os demónios, os espíritos malignos, eles não se podem destruir com metralhadoras, com o canhão, nada disso. Elas se destroem com as armas poderosas em Cristo Jesus. Amém? E Deus nos